Quem tem uma Air Fryer costuma ser apaixonado por ela, e pelo que vocês me contam aqui nos comentários, estão sempre buscando modelos melhores para fazer mais receitas com elas. Pensando nisso, a gente elaborou um comparativo entre os dois modelos, que estão acima dos R$1.000, mas que fazem sucesso entre os fãs das fritadeiras sem óleo. Mais uma vez eu abandonei a dieta para te contar a diferença entre a Super Fryer da Oster, que a gente analisou faz pouco tempo e tem vídeo aqui no canal, e a Philips Valita, que é o modelo que eu tenho em casa. E se você quiser comprar, tem links na descrição, junto do comparador Escolha Segura, para você fazer sempre o melhor negócio. E bora falar de comida? Bom, eu preciso dizer para vocês que comprei a Philips Valita justamente na ideia de fazer um upgrade na Air Fryer que eu tinha antes, da Mondial, que eu sentia falta de potência. Sabendo que a Philips Valita é a primeirona do mercado, o ponto aqui é que sempre que eu testo outras fritadeiras aqui na Escolha Segura, eu uso a minha como parâmetro de tempo e de como ela consegue lidar com cada alimento que eu faço. E eu sei que nesse momento vocês devem estar pensando, por que comparar modelos tão diferentes da proposta? A Philips Valita é uma Air Fryer clássica, por assim dizer, enquanto a proposta da Oster é de uma 3 em 1, que também faz as funções de forno elétrico e também desidrata alimentos. Mas ainda assim as duas estão em uma faixa de preço parecida, estão fazendo baita sucesso e claro, são Air Fryers. Então a nossa ideia é te ajudar a entender se faz sentido para você apostar no padrão ou migrar para uma Super. Com isso em mente é bom a gente começar falando do tamanho e da capacidade de cada uma. A Super Fryer mede 36 cm de altura, largura e profundidade. É um cubo grande com cantos arredondados, todo feito em plástico exceto pela porta que é feita de acrílico. Por dentro, os números são claramente menores, 17 cm de altura, com mais ou menos 26 cm de largura e profundidade. Essas medidas, em tese, aguentam 10,5 litros, mas esse número naturalmente vai cair com os acessórios que ela tem. Já a Philips Valita mede 35 por 38 e 35 de profundidade, e embora o tamanho seja bem parecido, a capacidade é completamente diferente, já que esse modelo suporta 2,2 litros. Ou seja, no geral, a Philips Valita é um modelo para quem mora sozinho ou em casal, enquanto a Super Fryer é para a família toda. Em casa eu tenho a versão branca com detalhes em vermelho, mas dá pra achar também uma preta com puxador cromado, que é a mesma cor da Super Fryer da Oster. Se em cores não há diferença, um detalhe aqui é bem importante, os botões. A Philips Valita tem controle manual de temperatura e tempo, enquanto a Oster tornou essa parte digital. E aqui tem a vantagem de, além disso, você poder contar com alguns presets para alimentos, que automatizam o trabalho na hora de cozinhar. Na da Philips até tem indicações de tempo para cada alimento, mas você precisa fazer o ajuste na mão mesmo. Uma coisa que muda bastante é a porta de cada uma. Na Philips Valita, como é o caso da maior parte desses modelos mais tradicionais, não tem uma porta, mas um puxador que segura o cesto. A Super Fryer tem essa porta feita de acrílico e plástico, que abre de cima para baixo e é removível, mas por ela dá para ver como os alimentos estão ficando sem a necessidade de abrir o cesto, como acontece na minha. E aqui vem o fator que mais me preocupa. Normalmente, quando você abre o cesto para ver como os alimentos estão ficando, a fritadeira interrompe o cozimento, mas isso não acontece na Philips Valita. E isso é um enorme risco, já que a tecnologia Rapid Air, que é o nome que a marca dá para o trabalho das ventoinhas que giram em alta velocidade, segue funcionando, e uma pessoa mais desatenta pode colocar a mão dentro. Voltando a falar do ajuste de temperatura, vou pontuar outra diferença aqui. As duas chegam a 200 graus no máximo, mas o modelo da Oster tem maior variação, com 60 de mínimo contra 80 da Philips Valita. A temperatura menor é usada normalmente para desidratação, que não é muito bem o caso da Air Fryer que eu tenho em casa. Ainda nas diferenças, a quantidade de acessórios de uma para outra também é bem grande. Para ser uma 3 em 1, a Oster manda uma cesta giratória, um espeto e 3 prateleiras metálicas, todas removíveis e cada uma para uma finalidade. O cesto giratório ajuda a deixar os alimentos crocantes por igual. O espeto é ótimo para carnes, e se você tem uma quantidade grande de alimentos para esquentar, as prateleiras estão lá para te ajudar. Quer dizer, ajudar quase sempre, porque como eu mencionei na análise da Super Fryer, colocar e tirar o espeto e o cesto giratório é meio chatinho e requer cuidado para não se queimar, porque as laterais ficam bem quentes. Na Philips Valita vem apenas o cesto, e a grade infelizmente não é removível. E por que isso é importante? Na hora de lavar, às vezes um alimento pode grudar e você precisa de um pouco mais de esforço para limpar tudo, e aí corre o risco de riscar o teflon do cesto. Além disso, eles mandam uma pequena assadeira para quem quiser se aventurar em versões menores de tortas ou bolos. Ah, deixa eu aproveitar agora e te pedir para se inscrever aqui no canal, pô! A maior parte das pessoas que passam por aqui não são inscritas, então aproveita para deixar também o like, porque isso mostra pro YouTube que você está curtindo o nosso trabalho. Dá um pause, se inscreve rapidão e volta que eu ainda tenho bastante coisa para falar de Air Fryer. Tá, eu falei tudo isso sobre design e acessórios, mas como elas são no dia a dia mesmo, na prática, essa é a hora da gente falar do que aprendeu testando fritadeiras esse tempo todo.
A diferença entre uma boa fritadeira sem óleo e outra nem tanto é como ela lida com a quantidade de alimentos. Nossos testes científicos mostram que as melhores são aquelas que fritam por igual 2 ou mais camadas de batatas congeladas e empilhadas. Usando esse critério, nós atribuímos à Philips Valita o melhor fluxo de calor por ter uma base de cesto muito mais furada que a concorrência. No caso da Super Fryer, o cesto giratório elimina esse critério, porque não tem empilhamento de batatas, já que todas elas ficaram fritas por igual girando. E a comparação acaba nos preparos mais tradicionais de fritadeiras mesmo, já que a da Philips não desidrata alimentos e não conta com motor giratório para as receitas, como a sobrecoxa que eu fiz na Super Fryer. Nesses casos, o desempenho é basicamente o mesmo, de verdade. Elas se equivalem entregando alimentos crocantes no preparo. E aqui a gente precisa falar sobre potência, porque a fritadeira da Oster ganha nos números frios, com 1700 watts contra 1425 da Philips Valita. Mas a gente precisa lembrar que cada uma tem uma capacidade bem diferente. Então no caso da minha Air Fryer, ela ter uma capacidade menor acaba equilibrando as coisas. A Super Fryer também é mais silenciosa, e eu acho a da Philips Valita bem barulhenta. Aí, deixa eu dar uma dica. Os mais fanáticos por Air Fryer vão ter que a gente tá roubando no preparo, mas para alimentos sem gordura, a recomendação é de colocar meia colher de sopa de azeite para garantir a crocância. Então sim, colocar óleo na fritadeira não é o fim do mundo e é até recomendável. Só não vale colocar fogo, como eu fiz na BWF1 da Blitzwolf. Se você quiser, dá pra ver o vídeo dele aqui no card. Bom, para fechar esse comparativo, a gente tá falando de duas fritadeiras que estão no patamar mais alto, acima dos R$1.000. A da Oster é um pouco mais cara, na faixa dos 1.300, enquanto a da Philips Valita você encontra por valores pouco acima de R$1.100. Eu não vou te responder qual faz a melhor batata, a melhor coxinha, pão de queijo ou frango a passarinho, porque, de verdade, as duas se equivalem nesse preparo. Mas não dá pra negar que a da Oster é mais versátil e fácil de limpar, e menos barulhenta também. Mas ela é bem maior e ocupa mais espaço na mesa. E antes de fechar eu te pergunto, você precisa de uma Air Fryer tão grande na sua casa, ou das funções extras que a Super Fryer tem? Se sim, é uma ótima aposta. E mais do que isso, quem precisa sabe que precisa de uma fritadeira mais robusta. No mais, a Philips Valita é uma das melhores fritadeiras do mercado e não faz feio em nada que se propõe. Eu fiquei em cima do muro, mas e você? É time Super Fryer ou time Philips Valita? Conta aqui embaixo e fala qual a sua preferida. Aproveita agora que terminou o vídeo para deixar o like e se comprar, usa os links na descrição, porque eles nos ajudam a continuar trazendo conteúdo aqui no canal. Bom, da minha parte é isso, eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!